Crenças, então, poder das crenças. Vamos falar sobre esse poder que nós temos, que Deus nos deu e que a gente pode levar a lugares mais altos. Então, olha só, crenças são as interpretações e os pensamentos que assumimos como verdade. Escute aí. Crenças são interpretações e os pensamentos que assumimos como verdade. Lembra que eu tenho falado aqui para vocês que nós olhamos aqui com esse instrumento, né? Que são os olhos, mas nós interpretamos a partir do conhecimento que temos, a partir de tudo aquilo que nós fomos formados, e aí nós então interpretamos, acomodamos, como diz Piaget, aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós já temos como verdade. Então você olha e você interpreta com o seu cérebro. E ao interpretar com o seu cérebro, você então vai estar ligado aos teus valores, mas também vai estar ligado aos teus traumas, vai estar ligado às tuas vivências, ao que você recebeu de formação, vai estar ligado aos relacionamentos abusivos ou não que você teve, não é? Hoje eu ainda estava conversando com uma pessoa e ela disse para mim uma coisa interessante. Eu sempre comento isso, é só uma confirmação, porque ele disse assim: olha, eu quero dizer para você que enquanto eu não resolvi o meu problema com meu pai, eu não prosperei na minha vida financeira e profissional. Enquanto eu não resolvi o problema com meu pai, eu não prosperei na vida profissional. Achei interessante isso, né? Porque o pai é o provedor, ele é reconhecido como provedor. Deus deu o pai para ser o provedor. Então ele é uma referência de provisão. E a gente já tem a tendência de querer mostrar algo como homem para o pai, não é? Como mulher, que a gente quer mostrar para os nossos familiares que nós vencemos. Só que aqui começa um problema, quando a gente precisa mostrar isso, só que a gente tem traumas e problemas com o nosso pai. Então essa situação não se resolve. Existem diversos estudos, inclusive nos Estados Unidos, e eu fiquei sabendo na Rússia, há um estudo muito interessante sobre essa proposta da relação com o pai. A relação com o pai forma também as suas crenças, não é? Principalmente crenças financeiras, de ter dinheiro, de poder ter dinheiro, de ter caráter. Porque como você vê seu pai é um referencial e você vai aprender através desse referencial. Então crenças são as interpretações e os pensamentos que nós assumimos como verdade, que nos levam a desenvolver as nossas competências, as nossas habilidades e também formam essa proposta de visão emocional. São valores, conteúdos, ok? Dos quais nós fomos formados. A gente chama isso de conteúdo, de valor, porque está muito relacionado às verdades que nós temos. E essas verdades, elas vão ser vividas a partir disso. Eu gosto de dizer sobre 3 pontos essenciais. Primeiro, seria, necessariamente não primeiro, segundo, terceiro, mas só para que você entenda essa proposta. Olha, a ideia de que nós somos formados através da nossa história de vida, através dos nossos conteúdos que adquirimos, não é? E através do contexto, o ambiente que nós vivemos. Toda pessoa, ela tem um ambiente, um contexto e uma história de vida. Quando a gente começa a entender essas 3 áreas, as coisas começam a fazer diferença, porque através dessas 3 áreas, nós vamos escolher o nosso cônjuge, nós vamos escolher a nossa profissão, através dessas 3 áreas, nós vamos escolher ser feliz ou não, tá entendendo? Então, ambiente, que seria o contexto, história de vida e conteúdos, valores, isso estão relacionados totalmente à nossa vivência, ok? Então, pessoal, pense sempre em crenças nessa proposta de valores, não é? É aquilo que forma a tua mentalidade, a tua forma de pensar, aquilo que você acredita como verdade, as tuas competências, as tuas habilidades estão formadas dentro dessa proposta de crenças. E as crenças, elas podem ser da seguinte maneira. Primeiro, elas podem ser crenças herdadas. O que seriam crenças herdadas? Crenças que vieram através da nossa família, que nós aprendemos através da nossa família. Você com certeza já se pegou falando frases que seu pai falou, que sua mãe falou, não é que você viu na sua infância. Então, dentro dessa relação, uma tia, um tio, você traz essas frases porque você teve essa experiência. Então foram verdades que você aprendeu desde pequeno, desde criança, quando você foi formado. E a partir disso, então, você estabeleceu isso como valor, como verdade dentro da tua vida. Porque seu pai te ensinou, né? O nome é tudo, as pessoas diziam, não é? O nome é tudo, você tem que fazer tudo para ter um bom nome. Olha, o caráter é todas as coisas que você precisa manter. Você pode perder tudo, menos o caráter. Tem que falar a verdade, tem que ser uma pessoa verdadeira, justa. Então são valores que a gente vai recebendo da nossa família, porque a gente sempre está ouvindo isso, sempre repetindo as mesmas frases, trazendo para nós essa proposta de verdade dentro do nosso coração. Então o primeiro tipo de crenças que nós temos, que seriam as primeiras crenças que nós adquirimos, é através da nossa família, os nossos referenciais. Eu tenho escrito
um artigo sobre essa questão de que a gente aprende pelos referenciais que temos, tanto de maneira positiva como de maneira negativa. Os nossos referenciais é que vão formar diretamente as nossas crenças, não é? As nossas decisões futuras. E muitas pessoas estão presas nas suas relações lá atrás. Né? Eu tenho falado muito isso aqui, essa proposta de quando foi 5 anos, 3 anos ou 6 anos, você teve um trauma e você acaba levando esse trauma para o resto da sua vida. E hoje você não consegue prosperar, não se sente pertencente, não se sente digno, merecedor. E isso faz com que você sempre está recomeçando. Característica de trauma. Trauma é ferida. A palavra trauma significa ferida. E as feridas emocionais, elas são normalmente causadas pelas rejeições, pelos abandonos, pela exigência, pela traição, pela humilhação. Então, quando você passa por essas situações na infância, isso desemboca diretamente no seu futuro. E aí começam os problemas de maneira complicada. Então, primeiro tipo de crença, crença herdada. Segundo tipo de crença, adotada. São crenças que nós aprendemos a partir do meio em que vivemos. Aqui eu estou falando de ambiente, o ambiente que nós vimos, que nós vivenciamos. Não é? Esse ambiente, as pessoas falavam, as pessoas viviam e a gente aprendeu dentro do nosso desenvolvimento essa realidade de crenças, ok? Crenças herdadas pela família, crenças adotadas pelo meio em que vivemos. Então, muitas vezes, lá onde você nasceu, onde você cresceu, se desenvolveu, as pessoas sempre falavam, né? Criou mitos. Ninguém sabe por quê, mas todo mundo acredita assim. Mas por que acredita assim? Não sabe. Na família também existem muitos mitos. As pessoas não sabem por que creem, mas todo mundo crê assim. Lembra que no passado a gente tinha muito isso nesse negócio da manga, não pode tomar manga com leite. Lembra disso? Não pode se olhar no espelho, não pode tomar banho depois do almoço. Então são crenças que a gente vai adquirindo através do meio, não é? E a gente traz isso através também da família. Então são crenças herdadas e crenças adotadas, ok? Terceiro tipo de crenças são as crenças experienciadas, as crenças vividas. Então você é formado através desse tipo de crença também, com situações que você fez, você presenciou, não, você viveu, você experienciou. Foram experiências suas, ok? E através dessas experiências você viveu, você aprendeu muitas coisas. No entanto que agora nós estamos vivendo uma crença vivida, né? Experienciada. Por quê? Porque estamos dentro do Covid, não é? E isso está nos ensinando algumas coisas. Isso está nos mostrando os nossos limites. Isso está mostrando se nós devemos avançar ou não. Não é? Outra coisa interessante é pensar mais uma vez no povo de Israel. O povo de Israel, ele nasceu dentro da escravidão. Então o que eles acreditavam? A mente deles estava formada pela escravidão. Quando eles chegaram para assumir a terra, eles não conseguiram entender a promessa de Deus, não conseguiram focar naquilo que Deus estava dizendo. Simplesmente eles queriam voltar para o Egito, para a escravidão. Porque eles estavam dizendo que a escravidão era muito melhor. Olha só. Gente, ontem eu estava vendo um programa, um jornal, e estavam falando sobre um samba que foi feito, eu não lembro exatamente na data que foi feito. Estava dizendo assim, o samba dizia assim: ai que saudade da escravidão. Olha só, ai que saudade da escravidão. Porque aí eu conheci essa mulata e aí eu comprei, eu escravizei ela no meu coração. Acho que era uma coisa assim, falava. Mas olha a proposta, né? A saudade da escravidão. Quando a nossa mentalidade é uma mentalidade engessada, aquela situação, eu não mudo, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, lembra disso? A Gabriela? Quando a gente tem uma mentalidade engessada, a gente não cresce. Sabe qual é a frase da mentalidade engessada? É aquela frase assim: eu não consigo, é muito difícil, é complicado. Não é? Ah, isso aí, ó, já tentei e não dá certo. É assim que as pessoas, elas não se preparam. Elas não querem investir tempo para se preparar. Na verdade, elas já dizem que não sabem. Quando é difícil demais, ela não sabe. Agora, quem tem uma mentalidade, não escrava, mas uma mentalidade de crescimento, que é dentro dessa questão de crenças, o que acontece é que você vai falar: pô, eu não sei, mas eu posso aprender. Eu não sei, mas posso buscar alguém que possa me ajudar e eu alcançar esse objetivo. Está entendendo a diferença, pessoal? Eu posso me colocar nas duas posições. Eu posso me colocar numa posição de que eu não consigo, é difícil, é impossível, não dá. Ou eu posso me encontrar numa posição assim: olha, eu não sei, mas eu vou buscar quem sabe. Eu não sei, mas eu posso aprender. Não é? Então eu dou uma oportunidade, eu não fecho as possibilidades dizendo que não dá. Não, isso aí é difícil, é complicado, eu não nasci para isso. Não é? Eu não nasci para isso. É isso que as pessoas dizem. E você vai ver um pouco dessas questões
que são crenças, isso são crenças que você acredita, e você começa a viver a partir disso. Ah, eu sempre fui assim, ah, eu sou assim, a minha família é assim, não é? Ah, mas olha, tá, peraí, gente, é a mesma coisa dizer assim, olha, quem tem muito dinheiro se corrompe, não é? Aí você diz assim, você teve muito dinheiro já? Não. E como é que você sabe se você vai se corromper ou não? Depende. Depende da característica de vida que você tem. Depende dos valores que você tem. E depende do quanto você acredita em você e quanto você se conhece. Está entendendo? Das crenças que você tem. Só que às vezes a pessoa não pode ganhar dinheiro, porque se ela ganhar dinheiro, ela vai se tornar uma pessoa má. Ela não pode perdoar, porque se ela perdoar, as outras pessoas vão subir em cima dela, porque ela aprendeu sempre assim, não perdoe, nunca perdoe. Crenças que trazem para você essa limitação. Deu para entender isso? Nilzete, seja bem-vinda aqui conosco, verdade, disse a Mari aqui, ó. Déia Duarte já entrou aqui no nosso Instagram, ok, seja bem-vindo aí, pessoal. Vamos lá, Laís, vamos lá, pessoal. Vai dando o coraçãozinho aí. Então, nós já aprendemos aqui que existem 3 tipos de crenças, não é? Que são formadas a partir da nossa infância, das nossas vivências. Então, primeiro, as herdadas, que seriam através da família, as adotadas, que através do meio em que vivemos, e também através das experiências, que são as crenças vividas. Essas crenças determinam as nossas escolhas. Então, vamos supor, como você acredita ser verdade a vida de um homem, você vai buscar um homem assim. Como você acredita que a mulher você vai buscar uma esposa assim. Não é? E se você tem crenças negativas, uma visão terrível de você mesmo, ou da vida, daquilo que você aprendeu, vamos supor, uma mulher que sempre foi judiada, e aí você viu a sua mãe sendo judiada, você adquiriu essa crença. Então essa relação que você tem hoje tem que ser uma relação abusiva, porque você aprendeu que toda relação de amor é uma relação abusiva. Está entendendo? Aí você fala, isso é possível? É possível, gente. Infelizmente, é possível. E a gente precisa entender isso, porque muitas pessoas, elas estão dentro de uma escravidão sentimental, porque foi aquilo que elas viveram na sua infância. Não é como eu gosto de comentar essa questão, dizendo que muitos que passaram por divórcio, quando criança, viram os pais se divorciar, hoje estão se divorciando. Tem pessoas que passaram por uma situação de violência, de briga, de confusão o tempo todo, que viu o pai e a mãe quebrava tudo, ou a mãe ou o pai fugiam de casa, hoje estão vivendo a mesma coisa, porque adquiriram essa crença. Foi uma crença experienciada e também herdada da família. E agora começa a viver as mesmas coisas. Qualquer problema que tem, quebra tudo. Qualquer problema que tem, briga, quer matar, quer bater, quer fazer, né? Vira aquele monstro, aquela fera, que a gente diz a Bela e a Fera, vira fera. E a fera qual é? Aquela que não tem papa na língua, que fala mesmo, que bate mesmo. Isso é arrogância, né? A gente tem ensinado isso aí. Isso mostra o quanto você está com problemas emocionais. Ou então você vira a Bela, a coitadinha, a que tem que resolver o problema de todo mundo. E ninguém resolve o problema dele porque ele não deixa, ou que ela não deixa. É a coitada, é aquela que a gente tem que ter pena dela. Ela vive a partir da pena. Então são situações que são formadas a partir daquilo que nós vivenciamos. E as crenças que nós adquirimos dentro da nossa vida. E essas crenças, ou elas vão te levar para cima, ou elas vão acabar com você e te deixar paralisado. Está entendendo como é forte isso? Olha para a sua vida hoje. Começa a ver aí. Será que você tem... Vamos fazer melhor. Escreve aqui algumas crenças, manda para mim. Algumas crenças que os russos têm, né? Os russos, os argentinos têm. Quais são as crenças que as pessoas têm? Quais são as suas crenças? As crenças que você está vivendo aí não avança e não cresce. Só fica falando mal dos outros que crescem, né? Fica apontando aí o dedo para as pessoas e você parou. A tua mentalidade é uma mentalidade escrava. Quais são as crenças que você tem? Olha só, as crenças elas também são conscientes e inconscientes. Está ouvindo? Tem crenças que você tem que são claras, você percebe. Agora tem crenças que são inconscientes, que você está vivendo e não está percebendo. Não é? Foi aquilo que você viveu no passado de novo, e agora aqui na frente você vive e não percebe. Você fala e não está percebendo o que está falando, porque aquilo adquiriu uma força tão grande dentro de você, que você não percebe, e você está reproduzindo uma vida totalmente limitante, uma vida totalmente amarrada. Isso que é a realidade. E você não consegue nem se relacionar com Deus, porque a crença que você tem de Deus é uma crença doentia. É uma crença negativa, normalmente por causa de um problema com o pai. Nunca se sentiu amada pelo pai. Quantas pessoas eu já atendi assim? Então elas acreditam que Deus também não vai amar.
ela nunca sentiu acolhida pelo pai, pela mãe. Então o que acontece? Com Deus vai ser a mesma coisa, porque a figura paterna é a figura de Deus também. A figura de autoridade masculina é o homem, é o pai. Então isso a gente tem a tendência de transferir para Deus e para as autoridades que nós temos. Quais são as suas crenças? Quais são as crenças que têm te levado para a escravidão? Quais são as verdades que você está acreditando que são mentiras? Eita, posso falar não? Posso falar? Eu vou falar. Hein? Olha só, tem gente que tem crenças que está matando a pessoa e ela não se liberta dessa crença. Está ouvindo? Tem situações que estão te levando para mentira. E você começa a acreditar que a mentira é verdade. Por quê? Porque aquilo te dá um certo conforto e uma certa segurança. Quantas pessoas às vezes vêm falar comigo e elas querem que eu fale exatamente o que elas querem. Quando eu falo algo diferente, ela se desestrutura. E ela prefere continuar acreditando na mentira. Quais são as mentiras que você está acreditando? Quais são as mentiras que estão derrubando a tua vida? Estão derrubando o teu relacionamento, a tua vida profissional, a tua vida familiar? Quais são as crenças, né? Uma crença terrível de uma moça que eu atendi, que ela queria muito o amor do marido, mas ela não conseguiu o amor do marido, então ela jogou todo esse amor para o filho. E ela começou a alimentar esse amor pelo filho de uma maneira assustadora, doentia, a ponto de super proteger esse filho. A vida dela era o filho. Tudo errado, gente. Ela dizia assim, eu sou pai e mãe. Peraí. Não. Para. Ninguém consegue ser pai e mãe. Ou você vai ser uma boa mãe, ou você vai ser um bom pai. Agora, ser mãe e pai é impossível, porque só existe um mãe e pai. Tá ouvindo? Seja uma boa e uma excelente mãe. Ou então, seja um excelente pai. Agora, ser os dois não é possível. E essa mulher, ela jogou todo o amor naquele filho. De repente, o filho falou assim que ia com a avó. Pronto, ela quase entrou em depressão, em desespero. Deu crises nela, porque o filho falou que ia com a mãe dela, com a avó. Tá entendendo? Ela se sentiu rejeitada. Mas da onde vem essa rejeição toda? Por que ela joga esse amor todo no filho? Porque, na verdade, ela vivenciou situações de abuso, ela vivenciou situações de humilhação, entendeu? A família humilhava, falava, você nunca vai ser nada, você é uma vagabunda, desculpa a palavra, mas é essa palavra que usavam. Você não vale nada, você não presta para nada, você nunca vai ser nada. Então ela vivia assim, ela vivia buscando o amor da família e nunca conseguiu. Tentou transferir isso para o marido, não conseguiu. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai jogar diretamente no filho, vai trazer uma super proteção a esse filho, que vai destruir totalmente o desenvolvimento, né, a vida dessa criança. Vai ser uma criança complicadíssima. E essa pessoa sofre, gente, você não imagina o sofrimento emocional que essa pessoa tem. Não é? Tá entendendo? Talvez você seja essa pessoa. Talvez você está vivendo isso hoje com a sua família. Talvez você está vivendo uma situação onde tem trazido esse trauma para a tua vida. Escuta, não vai dar certo. Teu filho não vai te amar mais porque você faz isso. Não é? Escuta, teu filho não vai te dar esse problema emocional que você tem. Não vai ser solucionado com o amor do teu filho. Na verdade, o teu filho ele tem uma vida normal. Você tem um problema e você precisa tratar esse problema, pedir ajuda para que isso mude. Em geral, essas crenças, né, elas podem ser limitantes ou elas podem ser fortalecedoras. Elas podem trazer para você força ou elas podem trazer para você limitação. Elas podem te levar a lugares mais altos ou elas podem fazer você se paralisar. Você mesmo se autoparalisa, tá entendendo? Você traz essa paralisia, se posso falar assim, emocional, que é a pior paralisia que existe, talvez, a gente pode dizer assim. Você traz para você essa paralisia emocional e essa paralisia é contagiosa, porque você começa a fazer isso, trazer isso para as próximas gerações, não é? Porque isso está derrubando você, destruindo você. E aí você quer entender coisas que não vai entender, gente. Você quer entender coisas que não vai fazer sentido nenhum. Ou então, eu tenho atendido algumas pessoas que elas querem colocar a culpa em todo mundo. Não, o culpado é ele. Não, o culpado é a minha mãe. Não, o culpado é isso. O culpado é aquele. O culpado... Ele começa a se sentir melhor colocando a culpa nos outros. Deixa eu falar em uma frase. Escreve uma frase aí. Quem busca culpados não acha solução. Está ouvindo? Quem busca culpados não acha solução. E talvez você está tentando resolver os teus problemas falando sempre as tuas desculpas, as tuas justificativas. Isso é tudo
autoprocrastinação, isso tudo é autossabotagem, isso tudo é uma situação de feridas emocionais que estão dentro do teu coração e você está querendo acreditar nisso. Só que, querido, quantos anos você está tentando acreditar nisso e isso não faz você viver diferente? Eu gosto tanto da palavra de Deus, porque ela fala assim, ó, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Que eu entendo, não dá para viver o novo com o velho. Não dá para viver o novo com o velho. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas velhas passaram, as antigas, e tudo se fez novo. Cuidado, porque essas crenças trazem concepções verdadeiras e concepções falsas, e às vezes com o nome de verdadeiras. Só que não trazem esse benefício para você. Tá legal? Como são formadas então essas crenças? As crenças são formadas da seguinte maneira. Primeira coisa, há uma comunicação. Então você olha e aquilo te comunica algo. Você olhou e aquilo te comunicou algo, ok? E esse comunicado vai gerar pensamentos, tá bom? E diálogos internos. Você vai começar a conversar com você mesmo sobre aquela situação que você viu, aquela comunicação que você viu. Depois disso, isso vai gerar algum tipo de sentimento. Esse sentimento é mais concreto. Não é, poxa, sentir um negócio, sentir uma dor, sentir um desconforto. Então é uma coisa mais concreta o sentimento. Do sentimento vai gerar emoção, e a emoção é uma coisa mais subjetiva. Pode gerar medo, pode gerar tristeza, pode gerar culpa, ou também pode gerar alegria, que seria uma emoção positiva. Então olha só, primeiro comunicação, depois pensamentos, depois sentimentos, depois emoção e o último são formados as crenças. Crenças que podem ser limitantes e crenças que podem ser fortalecedoras. A gente está falando o seguinte, que as crenças limitantes, elas são formadas a partir do momento que você tem uma comunicação negativa. Está entendendo? Quando você tem uma comunicação negativa, você tem pensamentos negativos. Dos pensamentos negativos, essas crenças vão aparecer já. Olha só, dos pensamentos negativos, as emoções são negativas. Sentimentos e emoções negativas. Logo, crenças limitantes. Agora, como é que a gente forma crenças fortalecedoras? Comunicação, tá? Positiva. Isso gera pensamentos positivos, ok? Que vão gerar sentimentos positivos, que vão gerar emoções positivas e que vão gerar crenças fortalecedoras. Agora, o grande alvo aqui, pessoal, é você conseguir ter, mesmo que seja uma comunicação negativa, e você transformar essa comunicação negativa a partir dos teus pensamentos. Você transforma aqui, você vira a chavinha, você começa a olhar a solução e não o problema. Você consegue mudar o teu pensamento, a metanoia, né? A metanoia de Deus aqui, ó. Então você transforma a tua mente. Isso vai gerar, através desses pensamentos, sentimentos e emoções positivas, que vão gerar sempre crenças fortalecedoras. Eu não estou falando sobre uma visão triunfalista, não estou falando sobre isso. Mas o que eu estou falando é que quando você vê alguma coisa, isso te comunica. Pode ser positivo ou negativo. O nosso alvo qual é? Seja positivo ou negativo, você consegue transformar isso num pensamento positivo, porque você vai focar na solução e não vai focar nos problemas. Isso vai gerar emoção e vai gerar um sentimento e emoção positivos e vão gerar crenças fortalecedoras. Eu gosto muito de uma palavra de um reformador da igreja chamado Martinho Lutero. Você já deve ter ouvido falar dele. Martinho Lutero falou uma coisa que me chama atenção demais. Por quê? Ele disse o seguinte: eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho. O que ele estava querendo dizer? Sobre os pensamentos. Eu não posso impedir que os pensamentos venham na minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho. E o que é fazer ninho? É quando você começa a permitir que o pensamento permaneça e você começa a alimentar aquele pensamento. E isso faz com que você comece a viver a partir daquele pensamento limitante. Isso gera emoções de medo, de angústia, de culpa, de paralisia, de mentalidade escrava. Entendeu? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar esse passarinho fora. Sai, passarinho, eu não posso alimentar. E como é que eu faço isso? Eu não posso deixar que ele pouse. Eu não posso deixar que esse pensamento ele permaneça e eu alimente ele. Como é que eu faço isso? Eu tenho que aprender a ter novos pensamentos e pensamentos positivos. Eu só vou conseguir fechar essa janela
de pensamento negativo quando eu abro janelas dentro da minha mente, janelas positivas, entendeu? Então eu estou focado numa coisa negativa. Então como é que eu faço para fechar essa janela e parar de pensar nisso? Parar de ter esse mau pensamento? Quando eu começo a abrir pensamentos positivos e coisas que tragam ânimo, que tragam disposição, que tragam coisas que não me devem a uma satisfação, entendeu? Aquilo que eu conquistei no passado. A Bíblia diz assim, ó, considera o vosso passado. Porque Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então nós entendemos que quando nós focamos em Deus, transformamos a nossa mente pela palavra de Deus, pela verdade de Deus, as coisas começam a mudar dentro da nossa cabeça. Entendeu? E aí são as coisas positivas, porque aí eu vou olhar e vou transformar a comunicação negativa em comunicação positiva. Isso, gente, é um exercício que você precisa fazer. Isso é um exercício que você precisa fazer. Cada dia você vai fazer esse exercício. Isso vai te ajudar a vencer esses maus pensamentos. Isso vai ajudar você a mudar totalmente essa maneira de que você tem vivido. Não é? Isso vai fazer com que você avance, porque você vai conseguir transformar esse problema, não é, em uma solução e ver alguma coisa positiva a partir disso. Como a gente disse, o que você está aprendendo nesse tempo de quarentena e de confinamento? O que você está aprendendo? Será que você está aprendendo alguma coisa ou não? Deus está te ensinando alguma coisa? Deus fez você parar com um objetivo? Tudo que Deus faz é com um propósito, com um objetivo.